Bem-vindo ao podcast Florescer. Eu sou Fabiana Assunção. Hoje eu quero falar de um assunto que eu já falo aqui, né, sem indiretamente, mas é a importância do autoconhecimento na nossa vida. Muita gente acha que investir em autoconhecimento é gastar dinheiro, né? E na verdade é talvez o melhor investimento da vida dela. E quando a gente fala em autoconhecimento, né, pode ser a terapia, pode ser a psicanálise, pode ser uma constelação familiar, pode ser qualquer meio que você use, né, até a meditação, para que você chegue à tua melhor versão. E muita gente acha que é gastar dinheiro e eu acho que é investir. E muitas vezes eu ouço assim, mas isso é caro, né? Caro, o que é caro para você, né? E nós temos uma gama enorme de profissionais no mercado que você vai ter valores, né, para todos os bolsos. Entregas também, né, de diferentes maneiras. Mas quando eu entrei para o meu autoconhecimento, para trabalhar com terapias, eu lembro muito bem dos meus professores falando que o cliente, né, ele ia procurar a gente, né, no, ele chegaria a pessoa certa até nós, o que a gente poderia fazer para ajudar. Então, quando a gente se conecta com alguém, com certeza aquela é a pessoa certa para te ajudar naquele momento. E negocie, fale, né, explique suas questões para que você possa, né, saber como que é. Há uns dias atrás, eu estava num evento e quando eu comentei que eu era facilitadora de Enneagrama, uma pessoa falou assim: Nossa, o Enneagrama mudou a minha vida e salvou o meu casamento. E aquilo ali me fez tão bem, porque eu não precisei explicar o que era o Enneagrama, porque ela já deixou claro que era uma ferramenta super eficiente para o conhecimento. Né? E o interessante é que ela e o marido dela passaram pelo Enneagrama. Então, um passou a entender as dores do outro, a forma de ver a vida do outro. Isso tornou mais fácil. Ela brincou: se a gente não tivesse feito isso, talvez o casamento não tivesse durado 3 meses. E é muito bom quando a gente vê isso. Né? É, é importante a gente entender que muitas vezes a gente não olha para a gente olha para o outro. É muito fácil apontar os defeitos dos outros. Só que o que está no outro está na gente. Né? O outro é o nosso espelho. E como a gente fala mais fácil do outro, porque ver o outro é mais fácil, ver como às vezes uma coisa é super clara para a gente resolver e a pessoa não está vendo. E muitas vezes a gente julga. Quando a gente passa por um processo de autoconhecimento, a gente passa a entender que a gente, olhando para dentro, a gente começa a ter compaixão pelo outro. A gente passa a entender que o outro tem uma dor. Eu tenho passado por vários processos, né? Porque até para que eu possa ajudar as pessoas, eu também preciso ser ajudada. E
nesses processos, nessas vivências, nesses encontros, eu tenho visto, né, e ouvido, na verdade a palavra ouvir é mais adequada, muitas histórias de dor, muitas histórias de superação. E essas pessoas só superaram a dor porque elas foram atrás de processos de cura. E a cura não é só do outro, né? Tipo assim, não é o que vem de fora, não sou eu como terapeuta que vou te curar. Os processos emocionais, eles são autocura. A gente só ajuda quem quer ser ajudado, né? A gente só ajuda no processo de cura quem quer ser ajudado. Então, quem me procura quer ajuda. Então, vou estar aqui de braços abertos para poder fazer esse processo, né? Ajudar nesse processo. Mas quem não quer ser ajudado, provavelmente ele não vai nem chegar próximo. E quando chega, vai se boicotar, né? Já vi casos de, né, os pais pagando para a pessoa e ela finge que vai na sessão e não vai. E ela está prejudicando a si mesma. Essa pessoa, ela não quer sair da dor. Talvez a única forma que ela veja de viver é carregando essa dor. Mas para onde que essa dor está levando? E por que, né, eu quero carregar essa dor? Então, quando eu conversei sobre o Enneagrama, porque para mim ele foi um divisor de águas em todo o meu processo de autoconhecimento, eu quero que as outras pessoas passem por isso. Mas nem sempre elas querem passar pelo processo. Porque quando a gente... falar um pouquinho do Enneagrama antes. O Enneagrama é uma ferramenta, a gente faz um teste e são 9 tipos de personalidade. A gente cria máscaras para viver, né? Inclusive, quando a gente pega aqui, deixa eu pegar, se alguém já leu, né, as 5 feridas emocionais, ela traz muito disso, né, da criança ferida, do que a gente sofre, qual o tipo de ferida que a gente traz de criança e até as idades. É bem interessante. Eu ainda vou falar sobre ele, é um assunto que eu quero trazer aqui. Mas dentro do Enneagrama, a gente tem as crianças feridas e as máscaras que são criadas para poder se proteger, para poder viver, sobreviver nesse mundo que muitas vezes é cruel. A gente não vive num conto de fadas que a gente vai né, fazendo tudo lindo, tudo acontece numa novela, num filme, que as coisas fluem perfeitamente. Quer dizer, nem novela e filme flui tão perfeitamente assim, né? Mas sempre tem um final feliz. Só que esse final feliz que aparece nos filmes, nas novelas, muitas vezes, não, na maioria, 100% das vezes, ele só vai ser feliz se a gente fizer a nossa parte. E a nossa parte é o quê? Se curar. Trazer essa questão que nos magoou, entender as máscaras que a gente usa e partir para um caminho de desenvolvimento. E eu falo que o Enneagrama mudou minha vida porque eu agia
de uma forma que para mim era super natural. Muitas vezes eu olhava assim, tipo assim, como que a pessoa não tá vendo desse jeito? Para mim era muito normal, como é para qualquer outra pessoa, porque é a forma que ela enxerga a vida. Gente, como que você quer que uma pessoa que enxerga problema, que ela gosta de planejar, ou uma pessoa que busca segurança, que é perfeccionista, que quer tudo muito bonitinho, perfeitinho, com os mínimos detalhes ali entregue na perfeição. Como que você quer que ela olhe a vida por outro ponto de vista, sendo que para ela enxerga a vida daquele jeito? E aí eu sempre fico pensando, cara, por que que eu não vi isso antes? Eu não vi isso antes, porque talvez eu não estivesse preparada para enxergar o que eu fiz ou o que eu fazia. Porque a gente é cabeça dura, né? Então, enquanto a gente não enxerga que a gente está errando e que essa é a resposta para que passos, né, pontos, fases da nossa vida não dê certo, pensa, eu não vou fazer, eu não vou fazer mudança. E é aí que o Enneagrama entra na minha vida. E é por isso que eu falo muito dele, porque foi através dele que eu consegui perceber o que eu fiz no decorrer da vida. E a gente vai criando situações, a gente vai trazendo mais coisas, e aquilo vai aumentando. É claro, uma vez eu estava na Rádio O Tempo, no programa Interessa, e a pessoa falou, mas a pessoa muda com o tempo, né? A maturidade. Ela não muda de personalidade, mas ela passa a usar mais as outras personalidades, ou ela vibra mais na essência, ou então ela despenca, né? Dependendo do processo de evolução dela. O que acontece? Desculpa. A gente aprende pelo amor ou pela dor. Só que a gente é humano e aí a gente aprende mais pela dor. Então a vida vai dando pancada na gente. E aí, das duas, uma. Ou a gente piora e desce e vai para o fundo do poço, ou a gente evolui. A gente aprende com o tempo, com a idade, com o conhecimento. Mas com conhecimento, a gente só vai aprender se a gente buscar esse conhecimento. Se não, talvez eu vou ficar mais calejada, talvez eu vou ter passado por experiências, mas eu ainda não vou ver o que eu faço. Onde está a minha autorresponsabilidade aí? E é muito difícil a gente passar por esse processo, porque a gente admitir que a gente é orgulhoso, ou que a gente é vitimista, ou invejoso, ou o que eu vou dizer? Ou que a perfeição demais faz com que a gente exija muito das pessoas, ou que a gente se torne inflexível, ou que a gente é inflexível demais. Né? Às vezes são palavras que a gente já ouviu no nosso dia a dia e a gente não admite, porque a gente não se vê dessa forma, porque a nossa forma
de ver a vida. Foi como a gente se moldou para que a gente pudesse sobreviver, nos proteger. E isso funciona, porque senão a gente não estaria aqui. Só que funciona até certo ponto. Porque todo mundo tem algum tipo de problema na vida. Tem algum BO. E aí? Não, minha vida é perfeita, desculpa. A vida de ninguém é perfeita. A gente está aqui para a gente melhorar, para a gente evoluir. A diferença é como eu lido com as imperfeições da vida. E aí, como eu lido, vai ter a ver com uma das 9 personalidades do Eneagrama que eu uso, que é mais forte em mim, que eu precisei desenvolver para chegar aqui até hoje. A vantagem é que ela tem o oposto. Então, o que, que acontece? Eu faço isso para sobreviver, mas eu sou muito melhor que isso a partir que eu começo a trilhar o meu caminho de autodesenvolvimento, de autoconhecimento. E aí tudo muda. Eu gosto muito de falar que autoconhecimento é eterno, a gente não para. Mas entender o Eneagrama, entender qual é a sua personalidade, faz com que você se auto-observe mais. E aí você passe a olhar também para o outro com mais acolhimento, com mais compaixão e sem aquela necessidade de fazer com que ele mude, porque ninguém vai mudar se não quiser. Você vai evoluir, você vai crescer, você vai usar o melhor que você tem de você. Quando você descer aí um pouquinho para a tua personalidade mais forte, para aquilo que te prejudica nos relacionamentos, no seu trabalho, você vai ter consciência disso e parar naquele momento e virar a chavinha para um lado mais leve, mais sutil, de forma que isso não vai te trazer consequências muito grandes. Você vai conseguir observar e dar aquela parada naquele momento. O contrário de que a outra pessoa que não busca pelo autoconhecimento, ela não vai ter essa noção, porque para ela aquilo é ela, é o jeito dela, né? Eu sou assim, vou morrer assim. Não, a gente não é assim, a gente é melhor que isso. E a gente pode estar a cada dia construindo uma melhor versão de nós mesmos, através do autoconhecimento. Já está um pouco longo aqui, mais do que eu gostaria, né? Eu gosto de fazer aí uns 15 minutos, porque eu acredito que a vida de todo mundo é corrida, então não quero, embora, né, hoje a gente possa colocar numa velocidade maior aí, mas eu acho que é importante a gente pensar nessa questão de investimento no autoconhecimento e não olhá-lo como um gasto. Porque quando a gente investe no autoconhecimento, a gente melhora nossas relações profissionais, nossa produtividade, porque a gente vai entender exatamente como que a gente trabalha, como que a gente é, como a gente vê.
nossos relacionamentos, né? Nossa paz, né? Uma vida mais harmoniosa, porque aí a gente vai entender que a gente pode ser muito mais do que a gente é e o porquê que algumas coisas que não deram certo no passado aconteceram. E entender que boa parte do que aconteceu foi como a gente recebeu aquilo e como a gente reagiu àquilo. E o Enneagrama, ele traz essa questão de mostrar como a gente vê, como a gente sente, como a gente reage a situações de acordo com o tipo de personalidade da gente. É lindo passar pelo processo de autoconhecimento. É lindo entender quem nós somos. É lindo ver as pessoas querendo se conhecer e melhorar a sua vida, né? Porque o primeiro ponto é a autorresponsabilidade. No dia que a gente entender que as coisas que acontecem na nossa vida, a responsabilidade, né, é nossa, e que a gente pode fazer diferente da próxima vez, isso não tem preço. É crescer, é entender que às vezes o que nos resta é acolher, sentir durante um tempo que precisa sentir, mas entender que a responsabilidade é nossa e o que a gente vai fazer com aquilo só depende de nós, né? Tô te convidando para passar pela minha mentoria, Metamorfose, para que esse processo, essa jornada de autoconhecimento continue, mas no mais, lembre de olhar para você e acolher seus sentimentos, mas entender que você é responsável pela vida que você leva e pelos sentimentos, como você reage àquilo que te acontece no dia a dia. Beijo grande e até o próximo episódio. Te vejo aqui. Ah, esqueci. Me siga no Instagram, @Fabi Assunção. Se quiser perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, pode deixar aqui ou pode entrar em contato comigo no Instagram. Tá? Vai ser um prazer conversar com você. Beijo grande e até o próximo episódio.